Olá, amigo enxadrista. Trazemos hoje, neste vídeo, uma análise de uma partida que eu joguei recentemente no primeiro torneio de férias do Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso, aqui em Minas Gerais. Esta foi a terceira rodada e o adversário é Rodrigo Machado Mendes, forte enxadrista da cidade de Guarulhos, que inclusive terminou muito bem colocado em terceiro lugar. Bom, essa partida é uma partida bastante longa, 99 lances. O torneio, para vocês terem ideia, era um torneio de 1 hora para cada lado, com 30 segundos de acréscimo. Então, uma partida de 99 lances, lá no final faltou tempo, né? Praticamente estávamos sobrevivendo ali com o acréscimo. Então, a posição que eu gostaria de mostrar para vocês é uma posição que a gente vê muito em livro, do cavalo contra o bispo, aonde o cavalo ele vai ser superior, o cavalo que a gente chama de cavalo dominante contra um bispo mau, porque vai ter um bispo da mesma cor dos peões do meu adversário. Então, eu vou passar mais rapidamente a partida até o momento aonde surge essa posição crítica, que é uma posição que eu achei interessante sob o ponto de vista teórico. Então, eu estava de pretas, e aí ele jogou D4, cavalo F6, G3, a variante do fianqueto, é uma variante bastante sólida, né? Fácil para o branco administrar. E eu jogo Índia do Rei, isso desde 1990, né? Mesclando ali Índia do Rei com Benco, também com Benoni, né? Que todas têm a raiz no fianqueto. Né? O G6, o G7, cavalo F6, roque, e depois, né, eu posso fazer o D6, E5, o D6, C5, o D6, C5, se as brancas jogam o D5, também faz o B5, que aí dá o benco, né? Então, rocou, B3, e aqui nós temos o duplo fianqueto, né, que aí a partida fica muito mais posicional, muito mais sólida, né, para poder se jogar. Fica muito mais difícil aqui para as pretas buscarem alguma coisa para desequilibrar. Então, a estratégia das brancas é jogar, né, aparentemente de forma sólida, de forma segura, né, para ver o que vai acontecer ali no meio jogo. Se eu jogo para romper a posição, né, se eu jogo de forma mais cautelosa. E aí, essa ideia do C6 é passar a dama para lá do rei. Eu vou jogar dama em A5 e depois vou passar ela para H5. Então vou fazer uma manobra aqui, dama A5 passando por H5. Aí bispo B2, né, começou um fianqueto, terminou, ou seja, a diagonal fica débil, a diagonal A1, H8. E aí com o bispo B2 cobre-se essa diagonal. Eu sigo lá com o plano, dama A5, para jogar dama até H5 e buscar um ataque ali na área do rei, especialmente tentando trocar o bispo de C8, que é um bispo problemático quando a gente enfrenta o peão da dama, né? Ele não tem tantas casas úteis, muitas vezes então a gente cede esse bispo G4 e bispo toma, né, em algumas posições, e dama D2, então o dama D2 já é uma proposta de troca de peças, e é interessante, né, porque eu estou jogando uma Índia do Rei, que a ideia é você buscar desequilíbrio em termos de estrutura, especialmente para poder ter a dama ali, né, e buscar o ataque. Então o dama D2 quebra essa possibilidade de ataque que trocaria as peças. Bom, eu insisto com o meu plano, dama H5, aí dama G5, aí não tem jeito, eu vou ter que trocar mesmo. Dama toma dama, cavalo toma, H6, né, recua o cavalo. E agora eu tenho que buscar algum desequilíbrio, eu tenho que buscar alguma coisa na posição para que ela se desequilibre de alguma forma. Então o A5 já é uma possibilidade para jogar o A4. E isso gera, então, a possibilidade de abrir uma coluna, ou se o cavalo sai, a possibilidade até de jogar A3. Então, para não jogar simplesmente pelo desenvolvimento, cavalo de BD7, ou até bispo F5, uma possibilidade interessante seria bispo F5, né, para atacar C2. E quando o branco defendesse, por exemplo, C4 ou cavalo A3, eu iria fazer G5. E aí o bispo tem um recuo natural, né, para G6, para H7. O problema dessas posições de H6 e G5 é se o adversário consegue trocar o bispo de casas brancas.
Isso faz com que a gente tenha problema nestas casas brancas. Por exemplo, H5, F5, caso eu jogue, né, com o G5. Aí cavalo de BD2, seguiu o desenvolvimento normal. Cavalo A6, porque aí eu tenho possibilidades de já tirar o bispo mais rapidamente aí, conectar as torres. O bispo posso jogar às vezes até para D7. Tem a opção também de bispo F5, mas aí entra aquela estrutura que eu falei, né, que tem que jogar G5. Aí cavalo C4, essa é uma jogada que eu não esperava, né? Imaginei que ele fosse jogar a base de C4, centralizar as torres. O A5 eu estava esperando A4. Então ele agora toca no peão de A5. Aí eu faço cavalo C7, agora a dama defende. E aí ele segue com o cavalo B6 e aqui foi embora o meu par de bispos. E será que isso é um problema? Nesse momento não, né? Porque todos os peões ainda estão no jogo. E nesse momento eu posso escolher que estrutura que eu vou montar, onde eu vou posicionar esses peões. Se eu não tenho par de bispos, eu não devo abrir o jogo, eu não devo trocar peões no centro, por exemplo, liquidar esse centro onde ativaria os bispos. A ideia então é jogar a base de E6 e D5. Colocar esses peões então de E7 para E6 e D6 para D5. Toda vez que ele tentar a ruptura, a base de C4 e a base de E4, eu deixo ele tomar. E com isso, né, eu vou tomar com o peão de E inicialmente, e com isso o jogo se mantém fechado, devido a eu ter um par de bispos já ter saído do jogo, né? Eu só tenho o bispo de G7 e ele tem um par de bispos. Então os cavalos eles têm posições mais favoráveis em jogo fechado. Se eu coloco essa estrutura de E6, D5, favorece então os cavalos. Aí torre D8, torre de FD1, aí D5, a estrutura que eu havia falado a vocês. Cavalo E5, natural ali para poder abrir a diagonal para o bispo e fazer uma manobra até para poder jogar o cavalo a D3, por exemplo. E cavalo E5 é uma casa de passagem de peças. Toda vez que as pretas suspendem a proteção dessa casa com o peão, né? Porque o peão em D6, que é típico da Índia do rei, protege exatamente a entrada para essa casa. E muitas vezes a gente quer fazer o E5, o peão de D6 apoia o E5, apoia o C5. E a ideia, então, quando a gente faz D5, é o adversário entrar nessa casa de E5, que é uma casa que não está protegida mais. E aí eu monto a estrutura. E observe um detalhe, o meu bispo é de casa preta, então eu tenho que colocar meus peões, especialmente os peões mais centrais, nas casas brancas, para dar cobertura para estas outras casas que eu não tenho o bispo, né? Os peões atacando uma casinha, né, em diagonal, né, como eles fazem a tomada, e eles ajudam a proteger as casas brancas, eles cobrem as casas brancas, eles mesmos, né, que formam uma rocha aí, uma boa proteção nas casas brancas, e também a captura em diagonal, é como se fosse ali um bispo, né, ele está protegendo essa estrutura aí, as casas brancas. Aí o cavalo termina a manobra, vai para D3, que a ideia do cavalo F3, E5, D3. E aí eu jogo o bispo, né? Já estou querendo valorizar o bispo aí na diagonal, F8, A3. Bispo C1. Pode, por exemplo, jogar bispo B2, pode jogar bispo A3 até para poder trocar, né? Aí eu jogo a torre. Pode jogar bispo, desculpa, pode jogar bispo A3, é possível fazer essa troca, né? Ou então, como ele jogou bispo C1, talvez ali, né, para jogar um bispo F4, de novo, vigiando a casa E5. O torre A7, bispo F4. O torre A7, não torre A8, é porque eu tenho a possibilidade de, em algum momento, jogar B5. E aí eu precisaria dobrar essas torres na coluna A. Por isso que eu faço A7 e não faço A8, no recuo dessa torre. Aí o cavalo, ele vai para D2, e aí cavalo B4. A gente deve tomar muito cuidado com os peões que são fracos, né? Quais são os peões fracos? Os peões dobrados, os peões isolados. Peão dobrado, um peão não ajuda o outro. Então, por isso, a dificuldade deles. O peão isolado, nós temos
a necessidade de uma peça, um cavalo, um bispo, uma torre, uma dama, proteger esse peão, né? Porque ele não tem nenhum colega para dar o suporte natural. O normal é um peão defendendo um, né? Seria uma defesa econômica. Um ponto defendendo outro ponto. Então, quando o peão está isolado, a gente não tem essa facilidade. Nós temos aí uma posição, então, onde a gente deve evitar essas debilidades, esses problemas nos peões. Então, isolado, dobrado, atrasado, avançado, então são peões, né, que têm debilidade e a gente deve evitar. Mas, curiosamente, esse peão aqui forma uma cunha no adversário na ala da dama, dificultando manobras até, né? Expansões como C4, né, que a qualquer momento ele poderia fazer. Agora a gente já tomaria en passant e aí o peão não fica dobrado mais. E há um problema agora, porque eu posso jogar torre de D A8 para fazer B5. E aí nós vamos ter um problema ali com o peão de A. Ele está cravado, não pode tomar que a torre de A1 estaria sem defesa. E agora essa ideia de jogar bispo B2, porque quando eu fizer isso, ele tem a possibilidade de ter duas defesas, né? Eu vou fazer 2 ataques e 2 defesas, mas aqui nós vamos gerar um problema do peão isolado. O meu peão dobrado, que agora já não é dobrado mais, formou uma cunha na posição dele. Então não teve problema o peão dobrado. O peão isolado dele sim, né? Porque agora ele só tem uma defesa possível, a torre de A1, e aí eu jogo torre A5, porque isso não deixa ele avançar, e agora tem um plano simples de tomar esse peão. Poderia fazer aqui, ó, um cavalinho, cavalo D7, cavalo B6, e aí nós vamos chegar aqui, né? Então, bispo F3, vai tentar jogar um E3, por exemplo, para levar o bispo para lá da dama, ou E4, quando eu tiro o cavalo. Sigo com o cavalo, com o plano de tomar o peão, e nesse momento, então, cai o peão. E aí, a posição está ganha? Sim, né? Então tem a vantagem de um peão. Agora, tecnicamente, ela é muito difícil de ser jogada. Por quê? Porque tem o par de bispos. Nesse momento, até o bispo de A1 ele está inativo, mas o branco joga rei F1, rei E2, rei D3, depois bispo B3, e tira, então, o cavalo de C4, aonde o bispo vai poder jogar bispo B2, bispo C1 depois. Então, agora entra a parte mais técnica da partida. Como converter essa vantagem material. Uma vez que tem peças menores, tem possibilidade sim, né, de ganho, tem um peão a mais. E ele tem um problema também no peão de D4, que pode ser um alvo e a todo momento vai ter que fazer uma proteção ali. Então agora ele traz o rei, a gente tem o rei, né, protegido na abertura, no meio jogo, pelo risco de levar mate, mas no final de partida ele é super ativo, né? Então esse rei ele tem que ser encaminhado, né, para cumprir alguma função estratégica, funções de proteção, de ataque. Esse bispo E1 é para mexer na estrutura de peões dele. Aí ele faz F3, talvez melhor fosse rei E2, porque agora eu já tenho H5 para fazer H4, para fazer A4. E se o peão toma, eu tenho o bispo de E1. Como ele tira o bispo, eu vou tentar fazer por C7 ou por D6. Então a mesma ideia, se tomar esse C4 não é bom, né? Porque o bispo de mesma cor, eu jogo rei D6, rei D5 e aí corre risco de cair até o peão de D4. Então fica mais fácil converter a vantagem. Aí cavalo D6, cavalo F5, bispo D6, querendo trocar, porque o cavalo contra bispo, nessa estrutura boa que as pretas têm, mas o peão extra vai ganhar fácil. Aí eu mexo na estrutura, tentando criar debilidade. Então agora H3, ó, virou um alvo, F3 são peões atrasados. Aí eu faço G5 exatamente para fixar. E agora tem uma debilidade também em F4, né, casa fraca, que não está defendido por nenhum peão. Aí ele tenta ativar o bispo,
Cavalo G6, volta. Bispo F4, estou querendo jogar o final ideal, né? O cavalo contra bispo. Ele não deixa. Aqui são feitas algumas manobras. E aí eu faço F6. Porque em algum momento agora eu quero jogar E5. Faço manobra de novo. Isso aí são lances, às vezes, que a gente faz para ganhar tempo no relógio, já que tem acréscimo. Então, toda vez que você faz um lance, ganha 30 segundos. Então, nós já estamos na jogada 56, e à medida que o tempo vai diminuindo, a gente usa esse artifício de fazer algumas manobras mais rapidamente para ganhar mais tempo no relógio e aí ter possibilidade de aprofundar mais a posição em algum momento. Ó, o peão de D4 agora. Virou alvo de novo, foi com o rei. Aí eu faço a manobra e até que enfim consigo jogar lá o E5. E aí está chegando o ponto, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Na realidade, esta é a posição interessante. Eu poderia começar desse lance 64, né, mas para fazer sentido a partida, já que foi uma partida, né, jogada recentemente e tal, eu passei a partida inteira, mas a gente poderia começar a partir daí, porque é aqui que interessa. Nessa posição, eu vi uma possibilidade de jogar um final de cavalo contra bispo. Então, é uma sequência longa, mas lá na frente tem um final que a gente vê muito em livros de finais. O cavalo dominante, melhor que bispo. Vai ter peões, vai ficar com peões só numa das alas, então fica mais fácil para manobrar o cavalo, né? O problema do cavalo, além de sustentação, ele precisa de pontos de apoio, a questão é que ele é lento, né? Se você tem peões nas duas alas, fica difícil, ele corre para um lado, corre para o outro. O bispo, em um lance só, ele atravessa o tabuleiro e aí já consegue defender, atacar do outro lado. O cavalo é peça lenta, mas quando tem peões numa das alas só, especialmente se estiver bloqueado, que é o que vai acontecer, então o lance fino aí é bispo F4, aí se exclama, passa para um final onde a minha estrutura de peões ela fica muito ruim, mas na realidade a piora nessa estrutura tem a facilidade do ganho pelo fato de ser um jogo bloqueado. E agora isso é o cálculo principal que eu havia feito, né? Cai o peão de D5. E agora eu faço um cheque descoberto, cheque de novo. Pronto. Essa seria mais uma posição crítica. Quando eu faço o bispo F4, é essa posição que eu visualizei. Ou seja, o bispo F4 eu fiz na jogada 64. Nós estamos na jogada 70, mas são jogadas praticamente forçadas. Então, 6 lances aqui num final simples desse seria fácil ver. A questão agora é que depois que ele faz bispo F5, o cavalo toma H3 não é tão interessante. Por quê? Olha só, se cavalo toma H3, nós temos um problema aqui, ó. O rei se aproxima, eu faço a defesa, rei F3. E o que acontece agora? O cavalo, apesar de eu ter 2 peões a mais, então 3 contra 1, não vai ganhar, porque o cavalo não tem casa para ir agora. Ele cerca meu cavalo, né? Então, voltando à posição. E aí, então, quando você tem uma ideia, né? Então, a ideia era jogar o cavalo contra bispo. Nessa estrutura, você tem que olhar a questão da execução dessa ideia, né? Então, a parte tática. Então, a estratégia já estava montada, beleza? Esse final, de fato, é um final mais fácil de jogar com o cavalo, mas a cada posição tem as dificuldades táticas até, né? Então, nessa possibilidade de execução, você tem que dar uma repensada e aqui, cavalo toma H3, não é legal. Então, o que eu fiz agora? Cavalo F7. Então, eu monto um outro plano, que é essa posição que a gente vê em livro. Então, a ideia aqui é fazer F3 e F2, ou seja, dar o peão, voltar a ser 2 contra 2, e aí eu faço o rei F4. Então agora tem umas manobras para ganhar tempo, né, para ver se isso é possível mesmo, e aí chegamos à posição de novo. Agora eu faço F3. Aí então, nós temos a possibilidade
de sacrificar o peão. E aí rei F4. Então, qual que é a diferença agora? O rei que estava mal em H6, eu estando com um peão a mais, ele foi valorizado. Ele agora, né, fez uma oposição, está em F4. O cavalo estava, né, em G5, agora está em E5. O rei que estava adversário em E4, ele está em F2. Então agora eu tenho que fazer uma manobra para poder... Agora são passos. Eu vou fazer uma manobra para entrar em E3. Depois vou fazer outra para entrar em F2. Depois em G3 e com isso eu vou conseguir ganhar o peãozinho. Então seguiu assim. Esse não foi tão preciso. Nessa jogada aqui eu já poderia fazer cavalo D3. Cavalo D3 era melhor. Mais interessante aqui que esse cavalinho que eu fiz. Aí lá, voltei. Agora eu joguei o cheque. É porque o bispo B7 dele ele poderia voltar para G2. Era uma defesa mais fácil, penso, para ele. Porque agora, ó, entrei na casa E3, foi o primeiro passo. Tirei agora, ganhei a casa F2. Aí manobro de novo. Ganhei a casa G3. E ganhando a casa G3, lembrando que eu não posso tomar, né? Tem esse truquezinho aqui. São aqueles lances pontuais que a gente tem que ver. Então, a todo momento, tem que fazer um cálculo para ver se pode, né? Então, aqui não pode, mas não tem problema, porque eu manobro o cavalo. Ele vai para G5, eu faço a tomada de cavalo. Aí essa posição agora está ganha. Isso, aí coroa. E aqui ele abandonou. Então, é uma posição que eu achei bastante instrutiva. Nesse momento aqui, ó, nesse exato momento, a gente vê, né, em alguns livros falando da superioridade do cavalo sobre o bispo quando a posição está bloqueada. O bispo é de mesma cor dos seus peões, então o cavalo tem a facilidade, né, de saltar sobre as peças. E aqui teve o detalhe de ter que dar o peão, né? Tem 3 peões contra 2 e não deve ganhar. Se a gente avança o peão, como aconteceu na partida, isso já tem ganho. Então fica aí, né, uma dica para vocês, né, quando entrar em um final, olhar essa possibilidade de cavalo dominante, cavalo melhor que bispo, ou seja, o bispo é mau. E às vezes o bispo é melhor que cavalo, às vezes a gente tem par de bispo melhor que bispo e cavalo, ou par de bispo melhor que 2 cavalos. Então, nesta briga das peças menores, muitas vezes aí a gente tem essa possibilidade de uma peça ser superior a outra peça. Bom, então é isso. Até nosso próximo vídeo aqui do canal CXOL.